início da época, por volta da segunda jornada, em função de incidências num jogo que tivemos aqui no estádio Afonso Henriques, declaramos que a cada 6 jornadas faríamos um balanço daquilo que foi, do nosso ponto de vista, como é óbvio, daquilo que foi o desempenho das equipas de arbitragem no que toca aos nossos interesses e aos jogos de Vitória. Primeira situação para a qual eu vos pedi a vossa atenção é um jogo entre o Boa Vista e o Vitória, nona jornada, em que ao minuto 60 há um braço na bola pelo jogador número 4 do Boa Vista, o Obiorá, e que não é objeto de marcação de grande penalidade. Esta situação, quando confrontada com idênticas situações igualmente à nona jornada, que deram origem a grandes penalidades, concretamente no jogo Feirense-Tondela e Portimonense-Belenenses, nós entendem as nossas equipas técnicas, que, usando os mesmos critérios, aqui devia ter sido assinalado grande penalidade e não foi. Segundo lance, igualmente no jogo, nona jornada, Boa Vista-Vitória, derrubo de Davison, dentro da área, por Neres, o número 27 de Boa Vista. Também aqui não foi assinalada grande penalidade. Portanto, duas situações, portanto já são duas situações de grande penalidade, o que me leva a poder afirmar que este empate que resultou deste jogo, com grande probabilidade, teria dado uma vitória para as nossas cores e, portanto, nós não teríamos deixado 2 pontos nesta nona jornada no estádio do Bessa. Se confrontarem também, para termos aqui um critério de comparação, este lance com duas situações que deram lugar a marcação de grande penalidade. Na última jornada, no jogo entre o Sporting Clube de Portugal e o Nacional, estou-me a referir concretamente a 2 penaltis sobre faltas assinaladas sob o base Dost. Se fizermos esta comparação entre esses 2 penaltis e esta situação aqui, adensamos a nossa convicção de que aqui devia ter sido assinalado grande penalidade. E, portanto, do nosso ponto de vista, o Vitória deixou aqui 2 pontos nesta jornada, na nona jornada, no estado do Bessa. Seguimos para outra situação, jogo do Aves-Vitória, 13ª jornada. O guarda-redes do Aves faz falta sobre o Elton, ao minuto 80. O ser árbitro, e bem, conforme defendemos, conforme o Vitória defende, foi rever o lance com o auxílio do vídeo-árbitro. E decidiu por não assinalar penalti. Contudo, do nosso ponto de vista, o Elton, se não tivesse sido impedido de progredir, teria facilmente alcançado a bola e estaria isolado para fazer golo. E, portanto, não foi aqui assinalado grande penalidade. Mais uma vez, empatámos neste jogo da 13ª jornada, Desportivo das Aves Vitória, e, portanto, do nosso ponto de vista, com toda a probabilidade, podíamos ter trazido mais 2 pontos. E, portanto, feito este balanço entre estes 2 jogos, estamos a falar de 4 pontos. Não é pouca coisa. 5 que vêm de trás, mais 4 pontos aqui, ainda que uma ou outra situação pudesse não traduzir-se ou materializar-se em golos. Estamos sempre a falar de um valor de pontual em termos de tabela classificativa, significativa, expressiva e que faz toda a diferença
em termos de progressão na tabela classificativa da Liga NOS. Eu falei-vos de situações de grandes penalidades que não foram assinaladas do nosso ponto de vista e do ponto de vista das pessoas que integram a nossa equipa técnica, mas vamos ver, isto não significa pintar um quadro negro daquilo que é o trabalho das arbitragens. Eu comecei por dizer que nós fazemos globalmente um balanço positivo daquilo que é o trabalho do Conselho de Arbitragem. Também sabemos, com toda a franqueza, dizer que, por exemplo, no jogo que se disputou aqui no Estádio Dom Afonso Henriques entre o Vitória e o Rio Ave, foram assinaladas 3 grandes penalidades, bem assinaladas do nosso ponto de vista. Mas, de qualquer modo, julgo que isto são situações que, obviamente, merecerão discussão, do nosso ponto de vista, comparando com situações de outras jornadas, de outros jogos. Não podemos dizer outra coisa senão dizer que o Vitória se sente altamente prejudicado com estas decisões. E agora falaríamos da última situação, que tem a ver com o último jogo, para a última eliminatória da Taça de Portugal. Vocês vão assistir aqui a umas imagens em que o árbitro decide pela expulsão do nosso jogador Mateus, na sequência de uma jogada que nem sequer é falta, mas que é precedida desta falta aqui sobre o nosso jogador Guedes, num momento em que nós atacávamos com perigo a baliza do Boa Vista. Não foi assinalada esta falta. Eu vou esperar para vocês voltarem a ver as imagens. Uma falta grosseira e até de algum modo quase poderíamos dizer que colocaria em causa a integridade física do nosso jogador Guedes. E portanto há aqui uma falta em que o Vitória está numa jogada de contra-ataque, o árbitro está à frente e não assinala a falta. Esta jogada dá uma jogada de contra-ataque a favor do Boa Vista e o Mateus Oliveira corta a jogada quase praticamente à entrada da área, mas é uma jogada limpa, joga a bola, não há falta. E num jogo Boa Vista-Vitória, que é um clássico do futebol português, uma eliminatória da Taça de Portugal, um jogo que é eliminar, é preciso também perceber o que vai na mente destes jogadores. Um jogo muito disputado e é preciso também ter alguma capacidade para saber gerir estes momentos. Há aqui uma reação que me parece de quem não foi capaz de perceber o jogo que estava a apitar. É claro que, pelos regulamentos, este cartão vermelho é inquestionável. Não podemos dizer outra coisa. O que, porém, nos preocupa é quando vamos ver qual é o comportamento deste mesmo árbitro noutros jogos. Em situações em que ele é interpelado, questionado ou mesmo insultado. Será que ele expulsou os jogadores de outras equipas? E então nós fizemos um trabalho apurado de investigação e fomos ver um jogo Benfica Futebol Clube do Porto. E temos aqui uma situação do jogador do Futebol Clube do Porto, do Benfica, que levou o cartão amarelo, não foi expulso, e até, vejam, diz que ele que é maluco, está a ideia que ele diz que ele não está bem da cabeça, o árbitro, e teve o cartão amarelo. Outra situação, Futebol Clube Porto Vitória, Alex Teles, também foi fazer uns sinais na ideia que está a insinuar que o assistente vê mal.
e também não foi expulso. Teve um cartão amarelo. Estamos a falar tudo de situações do mesmo árbitro. Finalmente, outra situação, Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal, Sporting Clube de Portugal, Fábio Coentrão. Pelo que eu consigo ler nos lábios, não parece que ele esteja a elogiar o árbitro, o mesmo árbitro. Quando existe esta diferença de tratamento, esta discricionariedade, quando os regulamentos são iguais, nós não conseguimos credibilizar o futebol português. E a nossa revolta, mais intensa durante o jogo, no momento em que vimos o nosso jogador a ser expulso, tem a ver precisamente com o facto de que este é que era o padrão. Era uma chamada de atenção, um amarelo, e o jogo prosseguia. E, portanto, fica-nos a ideia de que, praticamente, depois daquela expulsão, um jogo intenso como era aquele que estava a ser disputado, a eliminatória estava praticamente decidida. Felizmente, para o nosso lado, assim não foi, pela fabulosa entrega dos 10 elementos que continuaram em campo, e dos que estavam no banco, e pelo apoio incansável e singular dos nossos adeptos, a quem eu aproveito para dirigir um forte agradecimento, um forte abraço e pedir-lhes que continuem a apoiar o Vitória no próximo domingo, aqui no estádio Afonso Henriques, consigam fazer com que o Afonso Henriques tenha 30 mil pessoas a assistir a este jogo, para que alguns agentes deste fenómeno do futebol, de uma vez por todas, percebam que o futebol não são só 2 ou 3 clubes ou 4 clubes, que os critérios de decisão das transmissões televisivas sejam critérios que nós às vezes temos dificuldade de entender, porque o Vitória é um clube único, merece respeito, é um clube singular. O que vocês tiveram a oportunidade de assistir na passada quarta-feira no estádio do Bessa é algo singular e, portanto, acho que isso nos dá o direito de reclamar respeito.